Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e atual coordenador do projeto Toda IELB Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda IELB Canta, aqui na Rádio Cristo para Todos. E aqui no programa Toda IELB Canta você encontra um conteúdo muito especial relacionado com a música cristã em geral e, em particular, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a gente sempre fala no início dos nossos programas, se vocês tiverem alguma dúvida ou caso queiram compartilhar alguma experiência, é bem simples, é só acessar as redes sociais, facebook.com/radiodaielb ou youtube.com/radiodaielb, ou então pelo endereço radiocpt.com.br. Também dá para mandar um WhatsApp ali, anote o número 51-3332-2111, ou então por e-mail, contato@radiocpt.com.br. E aqui no programa Toda IELB Canta, nós estamos com uma nova série, com a participação de músicos luteranos que atuam em instituições ou em congregações ligadas à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. A primeira a ser entrevistada foi a maestrina Shirley Wildner, com uma trajetória muito linda como pianista, organista e professora na Escola Martinho Lutero de Cachoeirinha, seguindo do músico e professor, e também professor Fabrício Bopsin, que compartilhou conosco as suas experiências e, para eles, mais uma vez, o nosso agradecimento. E no programa de hoje nós também teremos uma participação muito especial, então fiquem ligados, pois o nosso programa Toda IELB Canta é feito com muito carinho para todos vocês, nossos estimados ouvintes. E neste último final de semana, aconteceu a 63ª Convenção Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. E durante a convenção foi apresentado o lema para o próximo quadriênio da igreja, que é baseado em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7. O lema, então, Vivendo em Cristo. Neste momento foram apresentados a canção e o hino lema. E hoje nós vamos ouvir em primeira mão aqui no Toda IELB Canta a canção lema Vivendo em Cristo. Letra e música do músico baiano Paulo Claudet. Bora conferir. Baseada em Cristo, o consolo vem só de Cristo. eu estou em Cristo de coração.
sendo assim, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças. Vivendo em Cristo, adoração. Eu vivo em Cristo, em oração. Vivendo em Cristo, vivo em Cristo. Então, nós acabamos de ouvir a canção lema Vivendo em Cristo, que foi lançada e apresentada na última Convenção Nacional da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Guarapari, estado do Espírito Santo. A canção tem a letra e música do músico e compositor baiano Paulo Claudette. E nós gostaríamos de falar com vocês para participarem do projeto Toda IELB Canta. O projeto Toda IELB Canta é um projeto muito especial, no qual a gente convida as pessoas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, os músicos, para gravarem hinos do nosso amado Inário Luterano. Façam parte desse projeto muito especial. Para participar, é só enviar e-mail para todaielbcanta@ielb.org.br e nós estamos aceitando hinos sobre a temática Jesus o Redentor, adoração e louvor e gratidão. Façam vocês parte desse projeto, levando o lema Igreja Luterana, a Igreja que Canta. E o nosso programa Toda IELB Canta também tem a participação, a co-apresentação do nosso colega, amigo, maestro Rodrigo Bloch. Seja bem-vindo novamente aqui, Rodrigo. Olá, Abner, tudo bem? Tudo já. Que bom voltar aí depois de um período de convenção para conversar sobre lançamento, sobre composições novas aí. Que alegria. E que bom tá com esse convidado bem especial, né? De outra região do Brasil, aí com outra cultura bem legal. E espero que com certeza vai ser uma entrevista muito, muito boa. Ah, com certeza. Foi uma experiência muito, muito, muito boa participar da Convenção Nacional e ter contato com os irmãos de outras localidades. E é bom, a gente lembra que Toda IELB Canta é da Igreja Luterana do Brasil, né, em todas as localidades. Então, a gente fica muito honrado de receber, então, o músico Paulo Claudette. Seja muito bem-vindo aqui no programa Toda IELB Canta. Olá, é um prazer também estar aqui. Muito bom falar com vocês e falar para todo o Brasil, vamos dizer assim, para toda a IELB, e poder mostrar um pouco a cara da área um pouco mais, ou da igreja um pouco mais afastada do centro, né, vamos dizer assim. Apesar de que o meu rosto não é tão diferente, né? Não uso dreads no cabelo, né, aquele Rastafari, mas a cultura, né, falando um pouco aí, eu sou nascido em Salvador, então sou um baiano diferente, apesar do rosto, do biotipo, mas é muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, né? E, Paulo, tu já começou a fazer a tua apresentação aí, falando de onde tu nasceu. Os nossos ouvintes, como a gente diz, é de todo o Brasil, então fale um pouco mais sobre a tua vida pessoal, sobre o teu trabalho na igreja e outras coisas similares. Vamos lá, meu nome é Paulo Ricardo Claudette Filho, eu sou filho, sobrinho
e neto de pastores luteranos. Então tem uma linhagem aí, raiz da igreja luterana, vamos dizer assim, no popular. Tenho 51 anos, estou casado há 31 anos com Janete, fazendo as contas, de fato me casei com 20 anos de idade. Tenho 2 filhos, né, os 2 já adultos, os 2 também músicos, né? Filho mais velho, Paulo Neto, toca violão, né, guitarra, né, tem uma guitarra de 7 cordas. A filha, a Júlia, ela é violinista e foi a VP de Cultura aí na última gestão da GELB. E a gente, por muito tempo aí, enquanto os nossos horários permitiam, e nossas localidades permitiam, a gente tocou junto na igreja, e, né, um violão, voz, violino de um lado, a guitarra de 7 cordas, ou uma guitarra de 6 cordas, ou mesmo um violão finger picking, que o Paulinho toca, tem habilidade para tocar. Então, isso era muito bonito, a gente fazer esse louvor, agregando aos outros músicos da congregação também. Eram momentos de família e de paizão babão, muito bons. Que coisa boa, nossa, que linda história de vida, Paulo, nosso músico baiano da Igreja Luterana do Brasil. E bom ter a família toda musical, como a gente brinca, né, o fruto não cai longe do pé. Verdade. Isso também vem de família, né, vamos olhar para trás aí. Meu pai tocava o harmônio, né? Você até falou na entrevista ali, eu acho que foi com a primeira entrevistada, o harmônio de fole, né? Isso. Ele tinha um harmônio, ele tinha um harmônio daquele que botava na mala do carro e ia para as congregações fazer o trabalho dele. Às vezes sentava naquele negócio, cansava a perna antes de terminar a música, né? Sim. E meu pai toca e canta, minha mãe também canta, os dois cantavam em grupos, em juventude, em coral desde criança, então isso é o background, é a primeira vivência de música ali que eu tenho, né? De ouvi-los cantar, uma família que gostava de música, que gosta de música, que ouvia música em casa, né? E depois a sequência com pessoas, né? A Carmen Lúcia Deringer de Souza, que era a esposa do pastor Paulo Geraldo Pinto Souza, falecido já, ela me ensinou violão, né? Eles vieram para a Bahia, e ali em torno de uns 15 a 16, com 16 anos, ela passou um período na casa pastoral, né? Uhum. E me ensinou violão. Então, a partir dali, com 15, 16 anos, que eu comecei a tocar violão. E aí seguiu, né? Mais tarde, já um adulto jovem, fiz o curso de violão clássico concertista pela Universidade Católica do Salvador, que é o equivalente à PUC, que vocês têm aí em Porto Alegre e em outras cidades do país. Emendei a licenciatura em música, né? Sou formado, então sou professor formado em música, apesar de nunca ter atuado muito, né? Eu desde cedo trabalhei no banco, comecei a trabalhar no banco muito cedo, até desde criança, né? Fui boy. Então, lá depois, começa a trabalhar 8 horas por dia, já não tem mais tempo, até não tem mais necessidade de viver de música, porque já tem um salário. Como eu falei antes, também comecei a família cedo, né, com 20 anos de idade, então você acaba não vivendo, não colocando a música como primeira opção, né? Tem outras coisas ali envolvidas. Mas ela está sempre em paralelo a toda a minha vida, né? Pós-graduação que eu fiz depois, o tema era a música no ambiente de trabalho. Interessante. Um veículo para a diminuição do estresse. Então, eu usei esse tema na gestão de pessoas, que eu fiz uma pós disso, para tentar unir. Poxa, eu tô tão longe, não sei o que, deixa eu botar música nesse negócio aqui. A orientadora disse assim, eu não sei nada de música, como é que eu vou te ajudar, Paulo? Eu falei, não sei, professora, você me ajuda na forma e o conteúdo deixa por mim, por minha conta.
A gente vai embora. Vocês me aprovando tá bom para mim. Então, eu acabei fazendo isso, depois fiz gestão financeira, um curso pago pelo banco, pela PUC-Rio. Então, atualmente estou fazendo contabilidade, eu ainda estava trabalhando antes da aposentadoria, então ainda estava trabalhando no banco, então, contabilidade, banco, os meninos foram fazer seus anéis, aí eu, vou fazer junto. Nossa, eu tive índice para passar, que maravilha, vou entrar no curso que eu tenho interesse. E aí comecei, estou arrastando o curso vai terminar, sei lá, na minha melhor idade, vamos dizer assim. E que interessante, tu falando assim da música, a gente que trabalha com música, ou que tem a música em autoestima, né, a gente às vezes tenta fugir dela, e ela nos persegue, porque parece que ela toma conta da nossa vida de uma forma que é inexplicável, né, assim, é uma sensação de que se a gente não tem a música em algum momento da nossa vida, ou em algum, de tão grande a importância que ela tem, né, faz parte da nossa essência, né, ela acaba levando a gente para frente, né. E de fato, olhar para trás e, né, com aproximadamente, ou em torno de 30 e tantos anos, 35 anos de música, e música na igreja, né, porque eu sou um exclusivista, vamos dizer assim, da música de congregação, do canto congregacional. É muito bacana ver aquilo que você vai aprendendo com o passar do tempo, aquilo que a faculdade te ensina e você vai e traz para dentro da igreja, uma música bacana aqui, vamos fazer uma paródia, uma versão de uma determinada música, uma coisa que, né, a gente, cada um de nós, ou pelo tempo, ou pelas habilidades, ou pelo dom, tem também as suas deficiências, vamos dizer assim. Então, você vai se valendo daquilo que você tem de melhor. Eu tenho uma certa facilidade de ser um letrista, então, achava uma partitura com uma melodia muito bonita, só que em língua estrangeira, o público não ia, né, meu coral, o coral da congregação não ia atingir o mesmo nível com uma língua estrangeira, então pronto, vamos escrever uma letra em português com a determinada temática e ensaiar isso com o coral. Então tinha-se ali sempre como primeiro o inário luterano, com tudo arrumado, tudo pronto, tudo bem, digamos assim, dentro da igreja. Mas aí também tinha pesquisa externa disso, que trazia música de uma outra origem, música, né, afro, né, tem coisas assim que eu achei uma vez, uma história, comprando revistas infantis, achei lá uma sequência de 3 musiquinhas para as crianças ouvirem. Elas estavam em língua estrangeira e tal. E aí eu falei, isso aqui tá bonito, o período era perto do Natal, pronto, vou fazer uma letra de Natal para esse negócio. Então a música ainda tinha um conteúdo interessante, porque uma delas é uma música folclórica da África do Sul, chamada Sansa Cromá, que no folclore é uma ave de rapina que protege pintinhos. E os exilados do apartheid cantavam para Sansa Cromá proteger seus filhos que ficaram na África do Sul. Então, ela tem ainda esse arcabouço, esse sentimento de proteção, né? Uma ave de rapina vai comer pintinho? Não, aquela ave de rapina protege os pintinhos. Então, a musiquinha aí tinha um pedaço da música do hino nacional da África do Sul, que por si só já é uma... São 7 dialetos ali, num hino só, várias línguas, então só tem a primeira parte, o Ozizikele e África, ali. E a outra era uma dança de tambores maranhense. Então essas 3 musiquinhas, fiz uma música de Natal e a gente ensaiou. Naquela época tinha um grupo de percussão ensaiando na escola. Chamei os meninos para uma apresentação, então eles tocaram tambores junto com o coral cantando, então foi um negócio bem bacana. Então, essa
essa diversidade, essa permissão, essa flexibilidade, a gente, felizmente, graças ao bom Deus, a gente sempre teve aqui. Então, o reggae, né, que será mostrado, ou que foi mostrado, que a igreja tem a pretensão de usar nos próximos 4 anos, é algo muito comum para a gente, né? O Maranhão se sabe que é a capital brasileira do reggae, então, de repente, os maranhenses vão ficar em êxtase, tendo uma música para se utilizar como estratégia dos próximos 4 anos, né? E o louvor a Deus só tem a ganhar com isso. Então, o compositor, ele se alegra pelo uso da sua obra, como, sei lá, um pintor se alegra com o visual, com a exposição da sua obra. Então, o compositor precisa que as pessoas cantem suas músicas. Às vezes vão mexer para um lado, vão mexer para o outro. Já teve um colega que disse, lá o pessoal estragou sua música, botou ela de outro jeito. Falei, estão cantando a música? Então, a música tá, sei lá, 90% igual que eu fiz. Então, deixa lá. Eles usarem. Estão louvando a Deus, é o que importa, né? Então, eu não tenho esse... Eu acho que todo compositor, né, a gente conheço alguns, vai se alegrar pelo aquilo que estão fazendo com a obra dele. Apesar de puxarem para um lado para o outro, mas eu mesmo não tenho problema com isso. Se tu me permite, Abner, até assim, interessante ouvir o Paulo falar, porque ele comentou do início, né, da origem dele, enfim, Paulo Claudot, né, também tem um sobrenome ali alemão e veio do harmônio com o pai, enfim, a origem do harmônio. E ele não se deixou assim, ele não ficou, né, nessa, não sei se dá para chamar da bolha, assim, nessa cultura, né, ele se adaptou para a cultura local, ele aprendeu, né, claro que nasceu ali, então isso também ajudou, né, e eu acho que isso que ele traz é muito importante, né, é algo que às vezes faz muita falta pra gente, né, manter essa origem, assim, aprender isso, né, trazer isso junto, claro, mas adaptar a linguagem do local, né, para ser compreendido. Ele traz uma coisa muito legal do Maranhão, né, que, pô, é a capital do reggae, né, de fato. Então, de que forma será que a música, daqui a pouco uma música de órgão, essa música mais clássica, de que forma será que ela é entendida lá, né? Será que eles compreendem bem? Será que aquilo fala para eles, né, do mesmo jeito que um reggae, por exemplo? Então eu acho que isso que ele traz é muito importante. Até daqui a pouco, se a gente quisesse falar um pouco mais sobre isso, né, essa importância, isso é uma coisa que faz muita falta para todos nós, assim, né? E vou puxar um gancho também, é muito importante ter a diversidade, né? Não ficar só em um estilo ou em uma cultura. A gente vive num país policultural, então a gente tem que dar a vez e a voz para todos os tipos, né? Se a gente fica muito dentro desse arcabouço e não abre possibilidades, realmente é ruim. A diversidade sempre vai ser melhor do que como é que diria, apenas um tipo de estilo. Eu tenho, assim, dentro dessa questão, né, como a experiência fora da igreja não era tão grande, eu tinha que, de fato, me debruçar sobre a história da igreja, ou o trabalho dentro da igreja. Então, eu sou um músico mesmo de congregação, de chegar cedo, de montar o som, porque a congregação não tem como deixar o som montado por questão de segurança, as localidades, né? Tem alguns lugares que tem, outros não. No caso da gente, a gente tem que montar o som antes do culto, todo culto, depois do culto tem que guardar, bem guardado, né? Felizmente nós nunca fomos roubados, mas outras congregações próximas já foram, então a gente tem essa, vamos dizer assim, esse serviço, esse cuidado. Mas assim, pega o Inário Luterano, fazer o que com o Inário Luterano? Uma palavra que muitas vezes me vem à mente é identidade. Isso é a identidade daquela localidade? Não, vamos aprender, claro, a história da igreja. Nas últimas entrevistas, 700 partituras dentro do Inário, para dizer, né? Eu tenho o meu também, né?
Mas Ótimo. também tem o velhinho lá de 1985, eu acho, aquele do organista, tal, que é aberto, assim, que ajudava para fazer o coral. Então pega a música ali e começa a ver o que ela pode dar diferente, ou para tentar trazer uma identidade. O hino 80, eu vejo aquela cruz, bem quadradinha, né? Eu vejo aquela cruz. Né? Então, ótimo. Aí você pega um samba reggae e dá para tocar com samba reggae aquela música. Claro, a música tem um caráter triste, ou tem um período de quaresma. Você não vai fazer o samba reggae de carnaval, da puxada, de, sei lá, ritmada, não. Você vai apenas, como se diz, swingar aquela melodia e tocar. Um pastor daqui da região uma vez ouviu a gente na juventude tocando, eu acho, ou foi no grupo, a gente estava tocando, eu puxei ali. Música bonita. Pastor, do Inário Luterano. Aí, mas não é tocada assim não, né? Falei, não, pastor, é por minha conta. Esse negócio de como tocar é por minha conta. Então, mas ela fica muito bonita, então a gente usa até hoje, né? Isso foi feito, sei lá, quantos anos atrás, aí, período da quaresma, na sexta-feira, ou naqueles períodos de culto de quaresma, ela entra, né? Então, essas pesquisas, vamos lá, essas tentativas, tudo deu certo? Não, mas você pode dizer que o contralto do Louvo ao Senhor Potentíssimo pode ser acompanhado por um toque de candomblé. Isso é o... Né? Para que vai falar sobre isso? Mas se você pegar um toque característico de candomblé e cantar o contralto do Louvo ao Senhor Potentíssimo, a métrica casa. Né? Vai fazer isso na igreja? Não. Mas você experimentou. Né? Então você experimentou esse momento e identifica a música de uma certa forma. Claro que todo evangélico acaba rechaçando esse estilo musical, vamos dizer assim. Mas é uma maneira de você experimentar como músico. Você chegar lá, não, isso aqui não é adequado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então vamos caminhar para um outro caminho, mas eu vi que deu para fazer, né? A própria música baiana, ela tem elementos demais da música afro, a música, o estado mais negro do país, né? Então é uma coisa que a gente vivencia, né? Sei lá, eu não moro na capital, eu moro na região metropolitana, sempre morei na região metropolitana, mas o menino que mora na capital, na região do Pelourinho, ele ouve o Olodum, atimbalado, ou principalmente o Olodum, desde criança. Você passa na rua visitando o Pelourinho, fazendo o seu turismo interno, ou trazendo pessoas que vêm de fora para conhecer, tem um menino sentado no meio-fio, batendo lata, fazendo Olodum. Então aquilo ali cresce com a pessoa, né? E as pessoas que vivem aqui fatalmente vão ouvir aquilo, sejam eles crentes cristãos em Cristo, ou crentes em outra divindade qualquer. Isso é bem interessante, Paulo, porque às vezes a gente faz tende a misturar os conceitos, né? Ou atribuir elementos que às vezes não são próprios. Por exemplo, dizer que a música, ela tem a música em si, né? As notas ou os ritmos têm alguma carga religiosa ou alguma carga de fé. Não, a música em si, ela é um elemento neutro, no meu ponto de vista, e na maioria dos pesquisadores relacionados à música sacra. A melodia, a música, o ritmo são elementos neutros. O que vai caracterizar uma música ser sacra ou secular é, de fato, o texto, né? O texto que está sendo transmitido. Então, se aquele texto não fala nada a respeito da nossa teologia ou da teologia cristã, ou não é relacionado com nenhuma religião, essa música vai ser secular. Agora, se fala sobre aspectos religiosos, sejam eles cristãos, ou do candomblé, ou
ou de outras culturas, aí sim, essas passam a ser músicas sacras para suas devidas religiões, diríamos assim. E tá aí a celeuma do uso, do dito uso de músicas de fora da igreja luterana dentro da igreja luterana, né? Esses dias eu estava conversando com o meu professor de canto, e fazer um parêntese aí, o nome dele é Cimei Queiroz, dos vários professores de canto que eu já tive, eu acho que é o primeiro homem até, mas assim, eu tenho que agradecer imensamente o apoio dele na produção, na pós-produção da música ali, Vivendo em Cristo, porque a gente nas nossas aulas de canto, não só me ensinando a cantar ela, ou me ajudando a cantar ela, ele também se envolvia, tá faltando alguma coisa aqui, por que você não bota mais uma virada de bateria aqui, aumenta esse instrumento, né, esses detalhes finos de quem vive da música, de quem viveu muitas coisas fora de um meio. Aí e como é que é isso para a igreja? Eu falei, essa música é para Deus, ela vai ser usada na igreja luterana, mas a música é para Deus, então ela vai usar elementos de que a gente tem, né, na música de um modo geral. Então, tem que fazer esse à parte aí para o Cimei Queiroz, um agradecimento público e nacional ao cara que me ajudou a produzir a música aí, né? Um grande abraço, professor, aqui no Todo Albicanta. E assim, falando da música, é engraçado aquelas historinhas de cada coisa que existe na nossa vida. Então, a igreja, a diretoria nacional, a comissão da convenção me convidou meses atrás para fazer a música, meses, né, um mês qualquer lá. E aí um belo dia a vice-presidente Aline me manda a mensagem, sim, e aí como é que tá a música? Eu falei, que música? A gente te convidou para você fazer a música para a convenção. Eu falei, vocês me convidaram? Eu não vi, eu não sei, meu Deus. Aí aquele baque, aquele susto. Não, eu quero fazer. Alucinado já, assustado com o contato. Eu falei, isso é para quando? Ah, não, tem que entregar tal mês. Falei, tá. Desliguei a ligação, respondi o e-mail e pronto. Aquele negócio já me tomou. Em 2 dias a música estava pronta. Olha aí. Então, assim, às vezes acontece. Ou foi o susto, né? Foi o susto. Aí depois eu falei, pô, o reggae, a igreja não é muito do reggae, vamos ver uma outra, acabei fazendo rock, né, que é uma segunda opção, né, o plano B, e que a igreja também, eventualmente, vai poder usar ali, de acordo com a dinâmica dessa disponibilização para a igreja, mas aí temos um rock, que é o plano B, e o plano A, que seria o reggae que foi lançado. Então, no programa de hoje, a gente ainda vai ouvir o rock, que é a segunda versão, a segunda opção para a canção lema. Ou pode ser usado de outras formas também para a igreja. Né? Sim, então, essa busca, né, esses estilos, né, a gente falou antes, assim, a diversidade. Por que eu preciso, né, fazer só um estilo de música? E nas outras 2 entrevistas, se vê que os 2 entrevistados também têm uma vida, quem sabe, muito mais diversa fora da igreja do que dentro da igreja, né? Sim. E que isso, de uma certa forma, impacta o trabalho deles na igreja, e poderia impactar mais, né? Quem sabe é um anseio de quem está tão longe do centro da igreja, que se vê fazendo várias coisas como a gente consegue fazer aqui, né? Uma bossa, um samba, dignas ao cordeiro, você leva no sambinha, dignas ao cordeiro, cordeiro de todo louvor, basta repetir aquela palavra que a métrica encaixa, né? Legal, sim. Então, a gente pode fazer ela no sambinha gostosinho, mas essa música, então faça um pouco mais lento, se não quer ser tão alegrinha, mas sim, dá para encaixar. Mas ela é uma música festiva, ela tem que ser glória nas alturas, na terra e nos céus, glória in excelsis quase ali, né? Mas os andamentos são muito, até muito particulares desta congregação, daquela congregação, né?
sim. Então, você vai numa congregação, sei lá, do centro de Porto Alegre, o andamento da música é um. Você vai, sei lá, para alguma região metropolitana de Porto Alegre, você tem outro andamento da mesma música, né? Lá gostam daquela música. E eu acho que um trabalho de vocês também entrevistou um pastor que fazia reforma de inários e me chamou muita atenção que alguns inários tinham a folha amarela, determinados hinos tinham a folha mais amarela do que os outros, então aquela congregação dava uma ênfase naquelas músicas. Ela disse, isso é muito interessante e muito próprio de cada localidade, né? Verdade. Nossa, muito, muito bom. Nossa, são facetas de um trabalho da música, né, dentro da igreja, que às vezes a gente não tem contato. Como tu disse, né, cada congregação, cada comunidade tem a sua lista de hinos, ou o seu estilo, ou o andamento em que aquele hino é cantado. E o nosso programa todo de Elbe Canta, com essas nossas séries, visa informar, né, para os nossos ouvintes das igrejas do Brasil que a música, né, e o trabalho na música da igreja, ele é tão diverso quanto é diverso e tão grande quanto o nosso Brasil, né, espalhados por essa terra maravilhosa. Isso é certo. Então, e não dá para ter, eu acho que não dá para ter a pretensão de que a música, digamos, que eu faço, vá atender os anseios de toda a igreja. Não. Né? Então, essa pretensão não se tem. Seria bom que muita gente ouvisse, cantasse, utilizasse. É algo corporativo da igreja, é um planejamento da igreja, aquela música, tanto a canção como a música coral. E, por sinal, como a gente já se falou, tem uma pegada também um pouco com um ritmozinho mais... Um ritmo diferente. Quem sabe essa entrevista te explica por que eu meti um samba reggae na música para poder fazer aquela brincadeira com vocês. Né? Sim. Então, é bem próprio disso. A gente faz esse tipo de coisa aqui. Tem, por assim dizer, as palavras não sei se são as mais adequadas, mas a permissão, a liberdade, a oportunidade de fazer isso, sem ter tantos questionamentos, sem ter tantas, às vezes até um confronto, né? Uma vez ou outra, vai botar bateria na igreja? Meu Deus, bateria! O pastor uma vez assim, né, eu líder de louvor já há muito tempo, tocando, desde já o pastor ficou meio assustado com aquela bateria que estava entrando na igreja, ele ficou louco. Veio para mim igual um raio, ele vai tocar bateria? Vai. O culto hoje vai ter bateria. Mas, pastor, confia em mim, o cara toca. O cara é músico, o cara não aprendeu ontem. O cidadão tinha uma vida fora da igreja antes de entrar, e ele vai usar, provavelmente ele vai usar a vassourinha, então essa nossa acústica aqui que reverbera, que aumenta um monte de coisa, ela não vai embolar. O cara tem noção disso. Eu já tinha conversado com um colega também, né? Sim. Alivia, o pastor é mais tradicional, então vamos tocar numa pegada mais leve. Mais leve. Esse não é o culto de você mostrar todas as suas habilidades e suas capacidades. Então, vamos primeiro fazer a formação de plateia, para depois a gente entrar com... Né, dar o leitinho para depois a gente entrar com a bebida mais forte. Aliás, esse é outro assunto muito, muito importante, assim, quando a gente trabalha com música na igreja, não são as pessoas que as executam que é o elemento mais importante, né? Diremos assim, quem está ali na frente ou no mezanino tocando, mas sim o objetivo mais importante é que o texto seja transmitido e que as pessoas da congregação participem ativamente desse culto, né? O canto congregacional é a espinha dorsal da igreja luterana como um todo e das igrejas protestantes como um todo, né? Assim, ampliando um pouco mais, né? Então, a gente tem visto muitos em algumas localidades, agora eu vou fazer uma crítica geral, crítica construtiva, né? Às vezes a gente quer importar elementos de outras denominações, porque
aquelas igrejas estão crescendo, estão atraindo uma determinada faixa etária, e às vezes a gente quer reproduzir o mesmo tipo de elemento dentro das nossas igrejas. E aí mora um perigo muito grande, né? Não tem nada a ver com a nossa entrevista, tô fazendo um parênteses, né? Mas é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Qual é o perigo? Se tornar a participação musical como um show, né, dentro do culto, o que não deve ser, né? Não é o objetivo principal, e a música deixa de ser funcional para o propósito exclusivo dela dentro dos nossos serviços litúrgicos, né, os nossos cultos. Eu acho que esse é o grande desafio, quem sabe, da instituição, né, Uhum. de dar a identidade da música, né? Por que que eu gosto de ouvir música, né, gospel geral? Por que que eu quero que essa música gospel que eu ouço em casa, no meu celular, no meu computador, no meu carro, eu quero que venha para o culto? Que identidade eu tenho com essa música de fora da igreja que me move a trazer ela para dentro da igreja? E a identidade da música de dentro da igreja que não faz, né, ou melhor, a falta de identidade da música de dentro da igreja que não toca as pessoas para quererem cantar as músicas internas. Então, esse detalhe, essa sintonia, onde é que está isso acontecendo? Onde a gente perdeu o bonde da história, ou onde descuidou disso, para que a identidade da música de dentro da igreja toque as pessoas também fora da igreja, né? Porque senão elas vão querer sempre aquela música que elas ouvem, elas estão acostumadas, é um gosto, né? Eu gosto de feijão, eu gosto de um churrasco, eu trago o meu gosto para dentro da igreja. Não posso dissociar isso, eu não consigo dissociar isso. De repente, quem está no serviço do louvor, no serviço do canto da música, consegue. Eu gosto de tocar e cantar aquela música mais do que a outra, mas eu vou tocar as duas, né? Sim. Mas quem está ouvindo, vamos dizer assim, o congregado comum que está ali absorvendo o louvor, ele gosta daquele padrão de música que na igreja dele não está sendo tocado, e ele começa a se incomodar com aquilo, né? É uma verdade também, esse mesmo professor, ele não participa de igreja nenhuma, mas ele já teve um envolvimento, né? A família é evangélica, a outra irmã já tem. Então ele chega e vem participando de diversas igrejas, de cultos, convites, não sei o que, de alunos, tal. E ele vê que tá todo mundo meio que cantando e tocando as mesmas músicas, independente da placa da igreja, né? Então, assim, ele também, como músico, fica fazendo, mas todo mundo tá fazendo a mesma coisa, todo mundo é Fernandinho, Aline Barros, Gabriela Roja e não sei o que, família Valadão, tal. E a teologia, aí vira uma grande teologia, que é uma teologia diferente, por exemplo, a gente... Esse é o cuidado que eu acho que o músico, na hora de fazer, eu não vou dizer que a música é ruim, pelo amor de Deus, tem música linda, 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 linda. Só que ela tem uma frase lá, ou que ela tem até um conteúdo inteiro, que não combinam, que não pregam a mesma coisa que eu prego como luterano, como cristão luterano, falando em cristão luterano, isso se vale para cristão da Assembleia, cristão católico, cristão de outra denominação. Aquilo que eu prego como cristão luterano tem que ser a minha música. Então, por exemplo, eu acho que é Senhor te quero, Senhor te quero. Tem uma frase lá que diz a coroa conquistar. No original. Sim. No original. O luterano, né, a doutrina luterana não acredita ou não prega que a gente vai conquistar. A gente vai receber. Então, é uma palavra na música linda, pronto. Tira conquistar, bota receber e toca a música, né? Sim. É o que me ocorre agora, assim, de improviso, mas é uma opção que o músico que está fazendo, preparou a música, recebeu, né, o pedido, ou então está preparando na congregação que o pastor determina quais são as músicas, a gente
faz de um jeito, nas congregações em que o pastor pede para a banda preparar as músicas do culto, que é outro assunto que eu tenho uma opinião sobre isso, mas assim, principalmente isso. O músico está preparando, ele tem que estar ali, peraí, é bíblico? Luterano, cristão luterano, é bíblico? É bíblico. A gente tem que ter doutrinário? É doutrinário? Peraí, essa palavra ou essa frase não combina com minha doutrina. Peraí, dá para mudar? Deixa eu ver. Passa uma manhã, uma tarde ou uma noite. Mudei a frase. Pronto, só era isso, porque eu analisei aquilo, né, me preparei para o culto e eu trouxe para a congregação uma música que ela ouve lá fora, que ela tem uma identidade com a música, mas que ela respeita aquilo que a nossa doutrina prega. Então, isso é muito... Eu tenho 2 adendos sobre essa reflexão que tu está trazendo. Primeiro adendo é que a gente, como músico da igreja, né, um músico que trabalha para a igreja, está inserido dentro desse contexto, nós temos que ter uma base teológica firme naquilo que a gente está trabalhando. Se estamos trabalhando dentro de uma tradição luterana, que a gente tenha a teologia luterana em mente. Se a gente está na católica, a católica, a assembleia, para fazer um trabalho de excelência em sintonia com a tradição, né, a tradição teológica, nesse caso que eu estou falando. E o segundo adendo é o seguinte: são válidas as adaptações e as alterações, entretanto, uma dica e para todos os nossos ouvintes, né, apenas executem e apenas façam essas adaptações com músicas que estão em propriedade de direitos autorais, com autorização, porque qualquer alteração no texto ou na melodia é passível de processos. Então, é importante frisar que vai fazer aquela alteração, mesmo que seja uma palavra, manda um e-mail para o autor: olha, eu gostaria de cantar, explica, né? A gente é da igreja luterana, ou Assembleia de Deus, a gente gostaria de cantar a tua música dentro dos nossos cultos, entretanto, precisaria modificar determinada palavra. Tu me autoriza? Então, a partir daí, tranquilo, beleza, vamos fazer a mudança. Se não, é melhor procurar uma outra música maravilhosa que se encaixe dentro daquele contexto, né? E aí eu coloco, digamos assim, o macaquinho nas costas dos compositores, né, da igreja. Luteranos. Porque vamos lá compor música, né? Isso. Vamos lá, dentro daquilo que a gente aprendeu na nossa vida de cristão luterano, vamos fazer música, né? Se começa, eu não sou muito bom letrista, vai musicar o texto bíblico, né? Escolhe uma versão da Bíblia, ou então abre lá no site da Sociedade Bíblica, tem lá as comparações de versão. Sei que isso pode ofender um pouco, complicar um pouco no português, mas olha as versões, elas dão uma visão geral, sei lá, pelo menos 3 ou 2 versões diferentes. Você bota na mesma tela do computador ali, então você tem as frases construídas, tenta musicar uma de um jeito, outra de outro. Então, você não tem ainda a habilidade de fazer uma letra do zero, vai buscar, né? Os salmos não são músicas ou recitativos, ou que seja, vai lá e musica os salmos, né? A região Nordeste, ela tem uma liturgia dos salmos, feitas lá atrás, quando ainda não havia diferença de distrito Nordeste Coqueiros para distrito Nordeste Verdes Mares. Então fizeram, né? Naquela época, se usou muito as músicas do TPL, porque tem muita música TPL, que é o texto quase literal ali dos Salmos, né? Refúgio de Fortaleza e por aí vai, né? Tem piedade, Senhor. Então, se usou isso, você tem uma liturgia leve, vamos dizer assim, uma liturgia mais jovem, contemporânea, qualquer nome desse, qualquer rótulo desses que queira se usar. Mas aí você coloca isso numa outra perspectiva de poder usar o texto bíblico, cantado, musicado, dentro de uma liturgia, que é também a ideia da liturgia tradicional, que tem muito texto, né, que vem da Bíblia, que foi ali musicado também no canto gregoriano, vamos dizer assim.
no recitativo, que pode ser feito isso, ou é feito assim, né? Então, esse tipo de mexida, eu acho que isso é muito, muito saudável, isso é muito... Um jovem bem crítico diz assim, as pessoas de mais idade não vão sair da igreja porque a música mudou. Uhum. As pessoas de mais idade. Mas os jovens vão sair da igreja porque a música não mudou. Então, elas vão procurar aquilo que tem identidade. Aí vem a palavra, identidade. Uhum. Qual é o desafio de nós, músicos, compositores, e da própria igreja, enquanto instituição? Tornar as músicas de dentro da igreja que tenham identidade com o seu... E não é só com os mais velhos, é com toda a pirâmide social da... Eu vou fazer mais um adendo, assim, é sempre bom conversar, né, e a gente está num programa, é sempre bom ter, como é que a gente chama? Argumentos de todos os lados, né, mas existem algumas pesquisas indicando que os jovens, realmente, a música em si, o estilo, vai ser a última das opções que vai fazer um jovem sair da igreja. Existem outras muito mais fortes e muito mais prementes e significativas que fazem realmente com que o jovem saia da igreja. Eu sei que é importante, a gente tem que priorizar para que todos tenham, né? Por isso que eu friso muito a questão da diversidade musical, para que o jovem possa ter um contato com essa música, não necessariamente dentro do culto, propriamente dito, ou daquele serviço, mas inserido dentro das atividades múltiplas que as igrejas possuem. E outra pesquisa que eu estava lendo é a respeito na Inglaterra, está tendo um movimento muito interessante que eu não tinha pensado, só trazendo como momento reflexivo, que a conversa está excelente e o horário também está avançando, né? Sim, claro. Que fizeram uma pesquisa, quem está voltando para os cultos na igreja anglicana, que se manteve estilo tradicional, hoje, né, nessa década, são as pessoas jovens, porque elas estão cansadas de um mundo globalizado e um mundo cheio de informações e cheio de sons muito diversificados, a palavra diversificado não fica muito bem aqui, mas sons que a gente tem no mundo, no dia a dia, né? Você diz o over, tá tudo muito over. Tudo muito over. E aí elas estão procurando essas igrejas mais calmas para ter o seu momento de desligar do mundo, né, e ter um momento mais reflexivo. E as pessoas que querem, na Inglaterra, as músicas mais agitadas dentro dos cultos, são as pessoas que nasceram na década de 60, 70 e 80. Hoje, né, diríamos, as pessoas na idade de hoje. Então, só para trazer elementos novos, assim, Claro. E é sempre bom a gente refletir sobre esses vários aspectos, né? E como a gente falou, não é só algo do Nordeste ou algo só aqui do Sul, é mundial. Claro, porque cada denominação em sua região ou localidade, ou, né, do macro para o micro, tem o desafio de manter os seus membros, de aumentar os seus números, vamos lá, mesmo que não tenha que filosoficamente seria o evangelismo, né? Então aí você tem o thrash metal gospel, você tem, sei lá, outros tipos de estilos menos, né, menos ortodoxos sendo tocado com o sobrenome gospel. Então, esses dias eu estava músicas românticas gospel. Eu falei, músicas românticas gospel. Aí eu estava procurando na internet, é Dia dos Namorados, eu falei, nossa, uma playlist aí, 2022, músicas românticas gospel. Então, a gente... Aí é uma secularização da música sacra, diríamos assim. Um negócio assim, a gente vive, como você diz assim, a coisa tá tão over, tá tão bagunçada, que a gente acaba voltando para a tranquilidade daquilo que é
né? Tem uma cadência, uma coisa... Porque você acaba atirando para tanto lado, tentando agradar tantos gostos e sabores, não sei o quê, que acaba se perdendo e você volta. O meio termo disso, eu acho que é importante. E o meio termo disso é um para o sul do país, é outro falando em Brasil, para o sudeste do país é um, para o nordeste, para o norte. Uhum. Cada meio termo, cada região dessa, ou cada localidade, tem um meio termo para se buscar e achar esse ponto de equilíbrio, que muitas vezes é atrapalhado por se querer fazer demais ou querer se fazer de menos, né? Não vai buscar nada fora, tudo fora é proibido, ou tudo fora é permitido, né? Então, esses extremos não ajudam o meio termo e não colaboram com o objetivo principal da igreja, que é evangelizar. Levar Cristo para todos. Que é o nosso lema principal da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O gosto e a identidade desta ou daquela pessoa acaba interferindo um pouco nisso, mas há de se ter um meio termo. Nossa, Paulo Claudat, nós estamos com uma entrevista maravilhosa e todos os nossos convidados, a gente sempre chega nesse ponto de falar, a gente precisa fazer mais um segundo, né, um segundo round de conversas, porque a gente tem muita coisa para compartilhar, vocês têm muita coisa para trazer para os nossos ouvintes do programa todo e Elbe Canta. E assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, Paulo, tu tem alguma coisa, assim, uma dica ou uma frase, assim, para dizer para os nossos músicos luteranos que estão iniciando essa caminhada ou que já estão trabalhando nas diversas congregações luteranas do Brasil? A gente tem o quê? Mais 30 minutos? Né? Uma frasezinha curtinha. Quase, a gente tem até 10 da noite para como se diz na conversa de policial e de motorista, nem eu nem você, né? Ou nas nossas conversas no dia a dia. Assim, primeiro é um pedido, eu acho que é muito mais um pedido para a igreja, que ouçam e usem as músicas dos seus compositores, né? Não só a dos compositores antigos, mas também dos seus compositores modernos, né? Os ditos atuais. Usem, cantem, né? A pessoa que toca e canta, a pessoa que compõe, ela espera que, de uma forma ou de outra, sua obra seja utilizada dentro da igreja de onde ela trabalha, de onde ela está fazendo o serviço. Então, eu acho que isso é muito importante, que a igreja se abra para os compositores atuais também. Existem vários, cada região deve ter o seu, né? Ou vários. No sul deve ter muitos fazendo isso, no norte assim, no nordeste assim, assado. Então, que a gente possa fazer isso, né? Até fazer no Nordeste eu cultivei, por assim dizer, a coletânea de músicas desde 1985, desde o nosso primeiro congresso regional. Então, já estamos em 170 músicas compostas por luteranos ou por pessoas que passaram pelo Nordeste, como pastores, por exemplo, né? Na igreja luterana. Então, a gente tem um inário à parte dos outros todos, e nós usamos todos eles, né? Louvai, celebrai, TPL, inário luterano, tudo isso é usado, e mais também as músicas locais. Isso é muito importante, e é importante que a igreja cante seus compositores atuais. Para os músicos, eu digo que primeira coisa, dedicação. É o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. Às vezes com mais trabalho, outras vezes com menos trabalho, mas a dedicação ao serviço de louvor a Deus e o serviço de condução do louvor na congregação, isso é muito importante. Muito importante. Essa é um trabalho de dedicação que precisa ser exercido a cada momento, né? Independente se você for um músico pago pela congregação, independente se você for um músico de serviço, né? A segunda coisa seria o estudo, né? A gente falou aí,
estudar a Bíblia, estudar a doutrina, estudar seu instrumento, ou seus instrumentos, quem é multi-instrumentista. Né? Então, como é que eu vou conduzir, como é que eu vou compor uma música, como é que eu vou me apropriar de algo se eu não conheço e se eu não tenho como interagir com isso. Então, músicas lindas existem de todos os tipos, de todas as letras, né, como a gente falou aqui. Umas poderíamos usar todas, mas nem todas convêm. Então, vamos procurar a outra linda que convém, né? Sim. Então, a gente tem que se preparar para isso na Bíblia, na doutrina e no instrumento ou no canto, né? No caso, quem é cantor. E a última, assim, que eu acho que é a cereja do bolo, ou que amarra tudo isso, é a humildade de saber que não se sabe muito, ou que não se sabe tudo, que você vai sempre aprender alguma coisa. A humildade de poder ajudar quem está do seu lado, que está aprendendo e que você pode ajudar. E que você pode aprender com ele, mesmo ele sendo, por assim dizer, menos qualificado ou menos experiente que você, mas você tem coisas a aprender com essa pessoa. Então, a humildade, não ser o bobo, não ser o ingênuo, mas a humildade de praticar o serviço do louvor a Deus e conduzir o louvor a Deus para a congregação é algo que amarra todas as coisas que a gente faz no dia a dia da igreja, da música na igreja. Maravilha! Nossa, então dicas preciosas do Paulo Claudete aqui conosco. Então, nós estamos chegando no final do nosso programa Todo IELB Canta. Seu Paulo, para a despedida, eu gostaria que tu falasse qual que é o nome da tua congregação, que eu acho que a gente esqueceu de mencionar no início, e o nome do teu pastor também, ou dos pastores. A congregação é a Congregação Cristo para Todos, né, de Simões Filho, Bahia. É uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador, capital da Bahia, fica 25, 30 quilômetros da capital. Então, é uma região metropolitana, então tem os seus ônus e seus bônus ali de região metropolitana, mas essa é a cidade onde fica a congregação, Cristo para Todos. O pastor atual é o pastor André Evantia, e tem o pastor emérito, que é meu pai, o pastor Paulo Clauda, na congregação, que eventualmente também tem a sua atividade na congregação, mas o pastor titular da congregação atual é André Evantia. Maravilha. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento muito especial, Paulo, por ter topado participar do programa Todo IELB Canta nessa série, entrevistando músicos luteranos do Brasil. E que tenha um ótimo trabalho à frente, que a canção lema do próximo quadriênio seja muito executada por todos e por todas nesse nosso Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo convite da Diretoria Nacional para compor a música, né? E muito obrigado pelo convite também do Todo IELB Canta para poder fazer essa entrevista aí e levar um pouco da história e um pouco do conhecimento desta congregação, desta pequena congregação da igreja ou desta região, de suas características, um pouco de suas características, um pouco daquilo que se faz na igreja, pelo menos na área da música. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E nós estamos chegando no fim do programa. O nosso querido amigo Rodrigo Bloch teve um problema técnico e teve que sair, então ele manda um abraço bem especial para os nossos ouvintes, e é sempre um prazer estar com todos vocês aqui no Todo IELB Canta. Se vocês quiserem rever esse programa ou assistir programas anteriores, é só acessar radiocpt.com.br ou então assistir os vídeos disponíveis em facebook.com/radiodaielb ou youtube.com/radiocpt. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém.
Deus me ajude. Eu estou aqui. Eu estou Eu não aqui. posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém. Oh, vem, Senhor, guardar a tua igreja lá, dos que renegam a fé. Demonstra teu poder, meu Deus, vem proteger teu povo de sofrer. Demonstra teu poder, meu Deus, vem proteger teu povo de sofrer. Eu estou aqui. Eu estou Eu aqui. não posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém. Deus me ajude. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém. Ó, vem Consolador, nos dar a união do fraternal amor, da angústia amparar, da morte nos livrar, na vida nos guiar. Da angústia amparar, da morte nos livrar, na vida nos guiar. Da morte para a vida, das trevas para a luz, o justo viverá pela fé no bom Jesus. Do choro à alegria, do inferno para o céu, somente na Escritura, pela graça, dom de Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém. Deus me ajude. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não posso fazer de outro modo. Deus me ajude, amém. Deus me ajude, amém. Deus me ajude, amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.